Olá, bom dia, bom dia. Sextou, como diz a galera por aí, né? E nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor nesse último dia da semana, nesse início do final de semana, né? E eu agradeço a você que já está aí, agradeço a você que está tirando esse tempinho aí para a gente conversar um pouco. E o texto de hoje é 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. É um texto muito conhecido, um texto talvez já do seu conhecimento, né? E diz assim, ó: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriaria ou me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse é o texto muito conhecido nosso que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Ao longo do tempo todo do cristianismo, de 2000 anos de cristianismo, o pessoal se debruça em cima desse texto para tentar saber, e essa é uma pergunta muito frequente, né? Tentar saber qual é o espinho na carne de Paulo. Não tem nenhuma definição sobre isso no texto, a Bíblia não apresenta nada disso. Há alguns indícios que podem dizer, mas ao longo do cristianismo, muitos pais da igreja, muitos líderes cristãos, muitos biblistas, arranharam alguma coisa, disseram alguma coisa baseado em algumas informações outras que talvez tiveram, para tentar elucidar, tentar mostrar aí o que seria o espinho na carne de Paulo, né? Alguns vão dizer, por exemplo, que era malária. Se você vai ler lá Gálatas capítulo 2, se você vai ler Gálatas capítulo 4, se você vai ler Gálatas capítulo 6, você vai ver Paulo falando ali que quando, no capítulo 4 principalmente, ele vai dizer que quando ele foi conversar lá, quando ele foi evangelizar os Gálatas, ele estava totalmente enfermo, ele estava muito enfermo. Então, alguns vão dizer que naquele contexto histórico havia um surto de malária naquela região e Paulo foi afetado pela malária. E isso trazia alguns transtornos que ele cita lá nesse capítulo 4 aí, onde ele fala assim: vocês quase arrancaram seus próprios olhos e colocaram em mim. Então indica que talvez que ele tivesse um problema de visão, até porque no capítulo 6, versículo 11, ele fala assim: observe com quão grandes letras eu vos escrevo. Geralmente Paulo usava uma pessoa para escrever a carta para ele, né? Ele cita isso, por exemplo, em Romanos, no final de Romanos, ele cita ali quem é que escreveu a carta, que é ditada por ele, mas a carta aos Gálatas, ele fala assim: eu mesmo escrevi, e olha, observem que quão grandes letras eu usei para escrever. Isso significa que talvez Paulo tivesse um problema sério de visão, até porque a malária deixava sangramento na retina. Então, podia ser uma sequela de uma malária que Paulo teve, que o deixou bem sequelado, a tal maneira de ele falar assim: vocês me receberam, em Gálatas 4, 11, 12, 13, vocês me receberam assim com muita glória, com muita honra, como se fosse o próprio anjo de Deus. Vocês me receberam com muito calor e não se importaram com a minha aparência. Provavelmente ele tinha problemas que eram visíveis, né? Não se importaram com a minha aparência, a tal ponto que quase arrancaram seus próprios olhos e colocaram em mim. Então uma especulação vai dizer que talvez fosse sequela por causa de malária e ele tinha problemas sérios nos olhos. Também, como consequência de malária, ele podia ter dores muito fortes pelo corpo. E talvez isso fosse o espinho na carne dele. Sentir muitas dores no corpo, né? Dores terríveis ao longo de toda a sua estrutura. Também essa doença nos olhos, se é que ele tinha uma doença nos olhos, pode ser consequência da visão que ele teve quando converteu-se lá no Atos capítulo 9.
Em Atos capítulo 9 ele converte, e a Bíblia diz que quando ele fica cego, e quando ele volta a enxergar, cai dos olhos dele como se fossem escamas, né? Então parece que pode ter deixado ali uma sequela muito grave essas escamas aí. Outros vão dizer que o problema de Paulo podia ser uma epilepsia. A epilepsia era tido como um mensageiro do submundo, era tido como uma experiência espiritual e não uma experiência física. As pessoas enxergavam assim, e eles chamavam a epilepsia de um mensageiro do submundo, e algumas pessoas vão dizer que talvez Paulo fosse epilético. Outros vão dizer que talvez fosse um abandono conjugal. Paulo talvez tenha sido casado, até pelo fato dele ter sido membro do Sinédrio, né? E no Sinédrio, as pessoas, para serem membros daquele corpo ali doutrinário, daquele corpo de legislativo, era necessário ser casado. E como é que Paulo fazia parte do Sinédrio e não era casado? Então alguns vão dizer que talvez tenha sido um abandono conjugal de uma mulher que ele gostava muito, ou até mesmo algum tipo de tentação de ordem sexual. Então há muitas especulações e nenhuma afirmação sobre isso. Mas por que não há nenhuma afirmação? Porque eu posso me encaixar nesse texto e você também. Qual é o seu espinho? Qual é o meu espinho? Paulo estava interessado nesse texto em apresentar qual era o propósito do espinho, não em mostrar o que era o espinho, né? O propósito do espinho era mostrar que Deus estava por trás de tudo, e isso é muito bom. Era mostrar que nós podemos nos identificar com Ele, né? Também qualquer cristão pode se identificar com Ele. Era mostrar que a nossa fraqueza recebe força extra, recebe um plus, recebe uma energia vital extra da parte de Deus. Apesar de toda a fraqueza que Paulo tinha, ele realizou uma grande obra que realizou, né? E nós, eu e você também, somos fracos, somos limitados, mas também podemos realizar grandes obras a partir do poder que nos faz ficar de pé, que é o poder de Deus e não o nosso. Em nós só há fraqueza, em Paulo só havia fraqueza, né? Seja essa enfermidade de ordem física, emocional ou espiritual, seja o que fosse o espinho na carne dele, que trazia dores terríveis nele na alma, no espírito, no corpo, e não impedia ele de fazer a obra, porque Deus o levantava todos os dias para a realização da obra, né? O texto também vai deixar bem claro para a gente algumas coisas que eu pretendo falar rapidamente aqui. Uma delas é: ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus, instrumentos tangíveis. Um instrumento não emite o som por si próprio. O instrumento precisa ser tocado para emitir o som. Então, eu só posso realizar a obra de Deus pelo poder de Deus. E Paulo deixa isso claro no texto, né? Outra coisa que a gente vê nesse texto é que nós todos, eu, você, e Paulo, todo mundo, sustentado pela graça de Deus, né? Não sustentado pela nossa própria força. Não há, como eu disse, força em nós mesmos, né? Outra coisa que a gente vê nesse texto, uma outra lição que a gente aprende aqui, é que cada um tem seu espinho. Qual é o seu espinho? Qual é o meu? E é espinho que dói todo dia, né? Todo dia você tem que sentir a dor daquele espinho, né? A dor daquela coisa que te persegue e que faz você perceber que se não for pela graça de Deus, não tem como você fazer a obra de Deus. Se depender de você, você vai tropeçar todo dia, você vai cair todo dia, você vai desanimar todo dia. Mas nós fazemos por causa da graça de Deus. Ele termina o texto falando o seguinte: quando estou fraco, aí eu estou forte. Aí é que eu estou forte, porque aí o poder de Deus se revela na minha fraqueza, né? Aí eu compreendo mais desse poder de Deus na minha vida, né? Outra coisa que a gente percebe nesse texto e aprende nesse texto é o seguinte: não dá para esperar a perfeição para fazer a obra de Deus. Tem gente esperando ser perfeito para fazer a obra de Deus. Eu só posso pregar quando for perfeito, só posso cantar quando for perfeito, só posso evangelizar quando for perfeito, só posso me batizar quando for perfeito. Você nunca vai ser perfeito nesse mundo. Nenhum de nós vai ser perfeito nesse mundo. Não tem como esperar isso. Deus usa instrumentos imperfeitos mesmo. Às vezes eu pego o violão está desafinado, então eu vou lá, aperto a corda aqui, eu solto um pouquinho ali, mexo aqui, às vezes tem que dar um ajuste mais grave, aí leva na oficina, alguém tem que soltar um parafuso, apertar um parafuso, mudar alguma coisa. O instrumento tem que passar por ajustes para emitir um bom som. E Deus faz isso. É Ele que faz, não é a gente, né? Outra coisa que a gente percebe também é o seguinte, nesse texto: grandes homens de Deus sofrem muito para servir a Deus. Não é fácil, não. Servir a Deus é muito difícil. E a gente vê grandes homens de Deus aí pregando, viajando, fazendo a obra, evangelizando, estádios cheios de pessoas. Grandes homens de Deus, às vezes ao longo da história do cristianismo, como o próprio Paulo fazendo a obra de Deus, homens como eu e você, que às vezes tem que matar um leão, tem que sufocar a própria alma, tem que silenciar a própria natureza para conseguir fazer a obra de Deus. Passam por grandes tribulações, né? E se permanecermos no Senhor, nós podemos vencer qualquer batalha. Aí eu vou deixar aqui agora, para a gente não passar muito do tempo,
Alguns outros pontos interessantes que a gente aprende com o mesmo Paulo, mas em outro texto, né? Uma coisa que a gente vê é o seguinte: o espinho na carne nos aprimora na humildade e na dependência de Deus. Ele nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. Toda vez que a gente tenta se exaltar, Deus dá uma espetadinha no nosso balão, murcha, pra gente saber que não é a gente, é Ele. A gente tropeça, para ficar bem claro que não tem nada a ver conosco, tem a ver somente com Ele, né? Em casos como esse, e esses casos são frequentes, a gente tem que se lembrar de Filipenses 4, versículos 6 e 7, escrito pelo mesmo Paulo, na Epístola da Alegria, né? Considerada a Epístola da Alegria, quando Paulo escreve quando está preso, e sendo encaminhado para a sua morte, né? Para o seu martírio. Mas lá ele fala, alegrai-vos no Senhor. Mas em Filipenses 4, 6, ele fala assim, ó, que a gente tem que se aquietar em Deus, a gente tem que orar, colocar diante de Deus o que está acontecendo. Ele orou 3 vezes pelo espinho, né? Para que Deus tirasse. A gente tem que ser grato a Deus, porque a graça dele nos sustenta, apesar de tudo, ele nos mantém, ele nos abençoa todo dia, apesar de tudo. E, como resultado disso, a gente recebe uma paz que o mundo não pode entender, uma paz que nem mesmo a gente consegue entender. Então, se você quer experimentar bons dias com Deus, aquieta o teu coração em Deus, ore a Deus, seja grato a Deus por tudo que Deus faz. E você vai ter o resultado aí de ser sustentado pela graça dele, de receber a graça dele, de perceber um pouco mais da graça dele, um pouco mais da revelação dele sobre a sua vida. Amém? Deus, acrescenta essa palavra aos nossos corações, que ela seja vivida, aplicada, que ela seja, Deus, de fato, um bálsamo para o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fica firme no Senhor, irmã Ana Maria. Muito bom dia, minha irmã. Muito obrigado aí por estar sempre conosco aqui, tá? Deus abençoe, que essa palavra possa abençoar a vida da senhora e a vida de todos aqueles que derem ouvidos a ela, sabendo que a obra de Deus, ou sabendo que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida através de tomar posse. Eu ouvi a palavra e falo assim, não, eu quero essa palavra para mim, eu tomo posse dela. Então ela vai se fazer carne, né? Ela vai ser vivida por mim e a minha vida pode ser transformada através dela. Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui às 8 da manhã, se o Senhor permitir.